Bom dia, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom podermos estarmos juntos aqui mais uma vez nesse tempo. Quero ver aqui se os comentários aqui já estão aparecendo. Ver aqui, talvez eu mexi aqui no meu ver que já está aparecendo alguns queridos aqui conosco. Sejam bem-vindos. Esse dia especial, 21 de janeiro de 2021, 21 de 1 de 21, né? Quem gosta de número aí, um prato cheio, né? Bom dia a Reta, bom dia a Nívia, bom dia a Andréia, Paulo Roberto, Eliane. Sejam muito bem-vindos, outros queridos que estão conosco também, para mais essa manhã, esse tempo juntos, onde a gente pode estar juntos aí, tendo esse tempo especial. Dani também, sejam bem-vindos. Bom, hoje, continuando, né, na minha leitura da Bíblia, o tempo devocional, cheguei ao capítulo 18 de Êxodo e encontro aqui no capítulo 18 de Êxodo um conselho, né, de um sogro para um genro. É interessante, a Bíblia nos deixa situações muito interessantes. Primeiro, um sogro, né, um homem dando um conselho para outro homem, já é algo incrível, né? O relacionamento deles era muito bom. Moisés tinha um carinho especial por Jetro e Jetro tinha um carinho especial por Moisés. Segunda coisa inusitada é um homem aceitando um conselho de outro homem, né? Também as mulheres agora devem estar concordando com a cabeça. Um homem ouvindo o conselho de outro homem e aceitando o conselho de outro homem, né? E também é algo inusitado. Mas um conselho bom também é algo inusitado, porque o ditado diz, né? Se conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido, né? Mas graças a Deus existem conselhos bons, principalmente aqueles que são pautados, são orientados, dirigidos pela palavra de Deus. Por isso, nós como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, precisamos conhecer a palavra para não dar palpite, mas sim dar conselhos. A diferença entre conselho e palpite é que palpite é o achismo, né, baseado talvez na sua experiência pessoal, que talvez não foi muito boa, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que dão palpite a respeito do casamento dos outros, porque teve um péssimo casamento, né? E quando você fala em casamento, fala, não, vou te dar um conselho, não case. Não, não é conselho isso, isso é palpite. É em cima da sua experiência, talvez uma experiência negativa, né? Ah, não faça negócio com tal coisa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram experiências negativas com consórcio, né? Então, quando você fala sobre consórcio, estava pensando em fazer um consórcio. Deus me livre, não caia nessa, não, porque eu em 1950 fiz um consórcio. Acontece que em 1950 tem 70 anos já, né? Muita coisa mudou, as leis do país, né? E tal. Bom, em resumo, cuidado, né, com o que você também está ouvindo. Às vezes a gente está ouvindo conselhos que nos levam para o buraco. E às vezes a gente está no buraco porque a gente não ouve conselhos. Então, precisa ter sabedoria até para ouvir conselho. Por isso nós precisamos orar ao Senhor para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, emocionais, para que a gente possa ouvir. Mas está aqui um conselho sábio de um homem que viu uma situação, percebe essa situação e dá um conselho ao seu genro. E eu queria ler para você o versículo 13 ao versículo 26 de Êxodo 18. No dia seguinte, Moisés sentou-se para resolver os problemas que surgiram entre os israelitas.
o povo esperou diante dele em pé desde a manhã até a tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo isso que ele tentava fazer pelo povo, perguntou: o que você está fazendo com este povo? Por que você se senta sozinho para julgar e os obriga a ficar de pé diante de você o dia inteiro? Moisés respondeu: o povo me procura para conhecer as decisões de Deus. Quando surge algum problema, eles me procuram e eu resolvo a questão entre as partes em conflito. Informo o povo sobre os decretos de Deus e transmito as suas instruções. O que você está fazendo não é bom, disse o sogro de Moisés. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora, ouça-me e escuta o meu conselho. E Deus esteja com você e continue a ser o representante do povo diante de Deus, apresentando-lhe as questões trazidas pelo povo. Ensine a eles os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, escolha dentre o povo homens capazes e honestos que temam a Deus e odeiem suborno. Nomeie os líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Eles deverão estar sempre disponíveis para resolver os problemas cotidianos do povo e só lhe trarão os casos mais difíceis. Deixe que os líderes decidam as questões mais simples, como por conta própria. Eles dividirão com você o peso da responsabilidade e facilitarão seu trabalho. Se você seguir esse conselho, e se Deus assim lhe ordenar, poderá suportar as pressões e todo esse povo voltará para casa em paz. Moisés aceitou o conselho do sogro, seguiu todas as suas recomendações, escolheu homens capazes dentre todo o povo de Israel e os nomeou líderes de grupos de 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. Os homens ficavam à disposição para resolver os problemas cotidianos do povo. Traziam para Moisés os casos mais difíceis, mas cuidavam eles mesmos das questões mais simples. Pouco tempo depois, Moisés se despediu do seu sogro e voltou para a sua terra. Bom, queridos, esse aqui é o conhecido Conselho de Jetro. Inclusive eu conheço um ministério chamado Ministério Jetro, que ajuda líderes nas igrejas a aprenderem a gerenciar e trabalhar em equipe junto com os outros irmãos. Esse é um caso típico de pastores, né? A dificuldade de delegar, o receio de estar deixando de fazer o ministério que Deus colocou na sua mão. Então ele acaba se centralizando e concentrando todas as ações em si, e aí acaba se sobrecarregando. Muitos pastores com síndrome de burnout, né, que é aquela ideia de você queimar o fósforo queimado quando você não aguenta mais. E aí você pira, né? Bom, isso acontece com pastores, mas acontece também na vida prática. De vez em quando alguém me procura dizendo: ai, pastor, lá em casa fulano não me ajuda, né? Fulano não me ajuda, lá em casa sou eu que faço as coisas, lá no meu trabalho, poxa, só eu faço as coisas e tal. E a maioria das vezes eu percebo que realmente faltou o conselho de Jetro, né? A gente acaba sendo sobrecarregado e ocupado. E o mundo que a gente está vivendo é um mundo assim, um mundo onde parece que tudo que a gente está fazendo é urgente e a gente precisa fazer e a agenda está sempre ocupada. E parece que tornou identidade. Gente ocupada é gente saudável. Gente ocupada, né, que não tem muito tempo para nada, é o correto, é o certo, é a pessoa bem-sucedida. E, na verdade,
Não é bem assim, porque de alguma forma você começa a sofrer um sentimento de que tem sempre uma coisa para fazer. E isso é já sintoma de que você não está em paz com a sua agenda, não está em paz com as suas ações, não está em paz. Talvez você está olhando para a vida e dizendo assim, puxa, eu estou trabalhando demais, fazendo demais, e fulano que está comigo, ciclano que está comigo, ou meu marido, ou minha esposa, ou os filhos, ou o meu sócio, poxa, ele não faz nada. Quando você começa a dizer, cara, eu estou muito cansado, mas as pessoas que estão à minha volta não estão fazendo nada, é porque você precisa repensar o conselho talvez de Jetro. Jetro para um dia lá com Moisés, vai visitá-lo, leva a sua esposa, leva a esposa de Moisés e os seus 2 filhos, o Gerson e Eliezer, para vê-lo, porque ele tinha as crianças tinham ficado lá com Jetro, e aí ele está com o povo todo, Moisés está com o povo todo. Veja, a Bíblia está dizendo de 600 mil homens, né? Então a gente pode chutar aí tranquilo, tá? Entre 1 milhão a 2 milhões de pessoas, e que todos os dias paravam para fazer pergunta para Moisés. Ah, Moisés, eu tive aqui um problema com meu vizinho pegou um frango que não era dele, era meu, e matou e comeu, e agora eu quero meu frango de volta. E outro lá dizendo assim, não, fulano matou o fulano, e como é que fica isso? Ah, aqui é um caso de adultério, e tantas coisas, quer dizer, desde a unha encravada de alguém até o câncer de outro, uma necessidade, né, das mais temíveis e terríveis, e tudo estava no mesmo bolo, sendo atendido pela mesma pessoa. Ninguém suporta isso. E foi isso que o Jetro percebeu, falou assim, você está fazendo com o povo e com você mesmo é um suicídio. Você está se matando e matando o povo. O povo fica o dia inteiro em pé para esperar um conselho seu, e você dando conselho o tempo todo. Tem alguma coisa errada, Moisés. Não é isso que Deus mandou você fazer. Deus não mandou você ser a pessoa que vai responder tudo. Então, olha, vou lhe dar um conselho. Se você continuar desse jeito, você vai ter um esgotamento emocional, físico. Você vai largar o cargo já já. Você não vai aguentar. E o povo vai ficar esgotado, vai ficar frustrado. E tem uma coisa interessante, talvez que Jetro não disse, mas que realmente acontece quando você acaba não delegando funções. Primeiro é que você fica solitário na posição. Você começa a criar um conceito errado na cabeça das pessoas e na sua cabeça, que se você não fizer, não sai bem feito. E os outros começam a acreditar que se você não está fazendo, ninguém outro pode fazer. E todo mundo cria uma dependência emocional com você. Isso acontece na casa, isso acontece no trabalho, acontece na igreja. Líderes que têm uma dificuldade, eles são muito executivos, mas pouco trabalham em equipe. Eles sabem executar. E eles têm um medo danado por eles quererem fazer a coisa bem feita, de que se ele não fizer, não vai sair bem feito. E se não sair bem feito, ele vai se culpar pro resto da vida. Por quê? Porque Deus mandou ele fazer isso. Eu vejo isso na administração do lar. Aqui em casa nós éramos em 4, agora estamos em 3, né? Porque Mateus mora fora. Como é difícil a gente fazer a delegação das coisas. Você faz isso, você faz aquilo. Como nós, pais, temos um problema em delegar as coisas. Ou nós delegamos tudo, ou não delegamos nada. É uma crise. Eu experimento isso, eu e Cris experimentamos isso em casa. E olha que a Aninha é tranquila, nós aqui somos tranquilos nessa questão. Não tem essa neura de casa arrumada e tudo limpo e tal. A gente tem, né, claro, zelo e boa higiene, mas não é uma neura.
já é difícil. Imagine você que talvez tenha aquela neura da casa e tal, ou desleixo total, né? E eu como pastor, a gente visita, tem gente que é assim, você entra na casa, você fica até com medo de pisar, de respirar, porque talvez você vai levar vírus para dentro da casa. E tem lugar que você fala, cara, precisa de um pouco mais de organização. É isso que acontece. Essa coisa tão diferente. Então é difícil. Jetro está dizendo para ele, olha, cuidado com tudo isso. E eu estou dizendo, cuidado com a dependência das pessoas de você. Aí você passa a vida inteira fazendo tudo para os seus filhos, por exemplo, e não os educa para que eles tenham que fazer isso. Que eles tenham já uma autonomia, porque você não delegou pequenas tarefas. E aqui Jetro está dizendo, Moisés, dá uma olhadinha, que tem homens aqui, não é possível, numa população de quase 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, não tenha alguém que você possa confiar. Ele vai dizer, ó, mas não é qualquer um também. Tem que ver isso. São os critérios que ele vai colocar ali. Homens que não aceitam suborno. Eu acho interessante porque ele diz não aceita suborno, porque muita gente vai dizer assim, julga minha causa aqui, eu jogo um dinheiro na sua mão. Quer dizer, ele precisava de homens honestos e tal. Mas tinha, né? Para dizer, ó, vocês façam isso. Vocês agora vão julgar as pequenas causas e eu vou ficar com as causas mais complicadas. Vamos delegar as funções. Então, delegar a função de dividir tarefa, ela é saudável e ela é necessária. Porque você vai estar criando dentro da sua equipe de trabalho, na sua liderança, na sua célula, lá no seu trabalho, outros líderes. Na sua casa, na igreja, outros líderes. E eles vão poder liderar um dia porque experienciaram com você uma liderança compartilhada, algo que você foi delegando para eles. Isso é saudável. Eu sou sozinho, não tem ninguém. Tudo bem, talvez seu caso seja um caso particular. Mas veja só que coisa interessante. Quando você delega, você mostra que confia. Que você acredita naquela pessoa. E isso já é um fator positivo para a liderança dela, porque ela sente-se valorizada. Às vezes, na nossa casa, os nossos filhos não fazem nada porque nós não delegamos. Porque nós nos dizemos, olha, eu preciso de você nisso, preciso que você me ajude. Como você é importante nesse processo. Sozinho eu não consigo fazer, mas se você me ajudar, juntos somos melhores, como diz o lema da nossa convenção pioneira. Vamos fazer em equipe. Vamos criar esse conceito. As decisões também podem ser tomadas, delegadas juntos. Veja, quando você tem filhos pequenos, pequenas ações que eles têm que fazer, mas quando você já tem filhos adolescentes, você já pode aumentar a carga de delegar, de algumas coisas com responsabilidades maiores. E quando você tem filhos mais velhos, ou pessoas, delegue mais. Delegar também mostra que você saiu do controle, que você não é Deus, e que eu não sou Deus, e que a gente precisa entender que Deus vai usar pessoas para a gente trabalhar junto. Se você está sobrecarregado, dá uma olhada ao seu redor, que pode ser que alguém esteja muito folgado. Eu sempre dizia lá na PIB em Curitiba, se existem levitas cansados, é porque existem talvez levitas sentados, né? Se existe gente cansada, talvez é porque existem gente folgada, que não está fazendo nada e que poderia ser apropriada. Jetro vai dizer, a sua função é julgar os casos mais complexos, mas a sua função é instruir o povo, é ensinar o povo como eles devem viver. E se eles souberem como devem viver, vai ser mais fácil para eles tomarem as decisões. Crie no conceito das pessoas de que algumas coisas elas nem precisam perguntar para você, porque está claro. Eu costumo perceber que no aconselhamento pastoral, muitos conselhos que as pessoas vêm pedir é porque elas não conhecem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, automaticamente elas poderiam dar esse conselho para si mesmas. Elas poderiam dizer, não, é simples, a Bíblia está dizendo isso. Eu não preciso pedir um conselho, por quê? Porque está dizendo isso. Pouparia tempo dela e pouparia o nosso tempo.
Mas muitas vezes, então, a nossa função, a sua função, talvez como líder da casa, né, como líder de um grupo, é ensinar e instruir essas pessoas como elas devem viver, como devem fazer, para que elas não tenham que depender de você naquilo que não precisam, mas que elas possam, então, ter você mais livre para aquilo que elas precisam. Para quando elas necessitarem de uma atenção especial, você tem esse tempo para fazer. Porque você não está fazendo coisas que outros poderiam fazer. E não está deixando para outros aquilo que você deveria fazer. Aquilo que Deus delegou para você é você. Mas aquilo que Deus deu para você delegar aos outros, faça isso. Esse é o conselho de Jetro. E esse é o conselho dessa manhã. Você está sobrecarregado? Levanta os seus olhos e vê se esse sobrecarregar seu é porque você não confia nas pessoas que estão à sua volta e que elas possam fazer tão bem quanto você. E é verdade. Talvez não vai sair como você gosta. Não vai sair como você queria, como você gostaria. Mas vai sair bem melhor do que sozinho. Vai sair bem melhor porque num curto espaço de tempo, num longo espaço de tempo, essa pessoa vai começar a fazer. E você vai perceber que você vai poder delegar, deixar com ela algo que você achava que ninguém poderia fazer no seu lugar. A coisa mais importante na liderança do lar é preparar as pessoas para liderarem. Seus filhos, essa nossa geração de filhos, elas estão sofrendo de um grande problema. Cada vez mais um retardamento da saída de casa, do casamento, porque a vida é muito cômoda. Ele vai ganhar o dinheiro dele, mas ele tem comida, roupa lavada e a estrutura toda. Conselho, divida funções, para que o seu filho, a sua filha, queira também liderar um dia. Isso vale para todas as esferas. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes da nossa igreja, líderes de ministérios, pastores que trabalham comigo. Louvo a Deus pelos líderes de célula que pastoreiam comigo, que oram com aqueles irmãos, que caminham com eles ali. Eu oro pelas células que pastoreiam uns aos outros, e essa é a visão da nossa igreja, um pastoreio mútuo, onde a gente cuida uns dos outros, e isso é uma bênção, porque muitas coisas que alguém poderia ter a necessidade de vir falar comigo, Deus já supre essa necessidade lá, numa conversa entre irmãos e amigos. Delegar é bênção, delegar é preciso, para que a gente continue crescendo fortes, saudáveis e maduros espiritualmente, emocionalmente e também com a nossa liderança. Que Deus lhe abençoe e que, se você está sobrecarregado, que o Senhor faça você lembrar do conselho de Jetro a Moisés. Delegue, divida. Aquilo que você tem que fazer, instrua, ensine, mostre como se faz junto, até que essa pessoa possa fazer sozinha. Esse é o que alguns homens depois começaram a dizer, que o jeito de você fazer junto, né, e depois deixar a pessoa fazer, ou aquela coisa do que eu faço, você me observa. Nós fazemos juntos e nos observamos. Você faz e eu observo. É o passo. Está na Bíblia. É coisa de Jetro. Não é coisa dos gurus da gestão. É coisa da Bíblia que está lá em Êxodo, que você pode usar. Amém? Que Deus te faça ter a unção da delegação, a unção de dividir tarefas. Não tenha medo. No começo vai ser ruim, mas depois você vai ser abençoado, porque você vai aprender a confiar nas pessoas e também vai aprender a sair do controle e saber que Deus usa o corpo para poder movimentar, usa os membros do corpo para poder movimentar o corpo. Amém? Muito bem. Olha, alguns queridos aqui dando bom dia. O Luiz
dizendo que esteve ausente aqui uns dias, mas agora está de volta. Que bom, Luiz Fernando, a Raquel também com a gente, Luiz Machado, o Celso dando bom dia, Lucimere, e também aqui o Celso dizendo que voltou há pouco e agora confirmou positivo para a Covid, Celso. Puxa vida. Vamos estar orando por você, Celso, e só você, Simone, confirmou ou não? Vamos estar orando aí por você, né, Celso? Essa questão do Covid que está aí encontrando muita gente, né? Vamos estar orando. Vou colocar aqui você, Celso, tá? Covid. Poxa, Celso, que o Senhor esteja cuidando aí de você, viu? Estamos orando, tá? Dia 21/1, tá? Ana Maria também com a gente e outros queridos aqui. Que o Senhor esteja abençoando e guardando. Irmão Ernesto, bom dia, irmão Ernesto. Deus abençoe. Marlene Egídio, Marlene Gilsdorf também. Vânia, bom dia. Rudibert, manda um beijão para a esposa, que o Senhor esteja cuidando também. E também a Denise, o Léo. Tem mais aqui atrás. Por enquanto só o Celso dizendo que por enquanto só ele. Em nome de Jesus, que seja só você mesmo, meu querido. Tá bom? E outros queridos aqui. Graças a Deus, ontem fui ao Sandro. Bom dia, Sandro. Tudo bem, meu irmão? Ontem fui a Agrolândia e depois fui a Trombudo Central. 2 famílias queridas que eu fui visitar lá. E graças a Deus, chuva. Ainda viajei à noite ainda. Não gosto de viajar à noite, mas graças a Deus o Senhor nos guardou, me guardou nessa viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelas orações e pela preocupação dos irmãos aí a respeito da viagem. Vamos continuar orando. Ontem eu fiquei sabendo do nosso bebê Moisés, que está num quadro crítico, né? Eu não acompanhei mais, mas ontem recebi um recadinho da Sandra. Vamos continuar orando pelo nosso querido Moisés. Vamos orar pelo Celso agora, com a questão do Covid. Vamos continuar orando pelas questões aí da casa do Diego e também aí da saúde dele. Graças a Deus, Deus está encaminhando a questão da construção da casa, a coisa está indo, graças a Deus por isso. Então, se você quer participar, né, da oferta para a construção da casa, nós temos ainda uma caminhada, mas o Senhor tem nos dado bênção. Às vezes eu estou conversando com alguém me diz, olha, não, quero dar uma oferta. E assim, do nada, porque Deus é que está nesse negócio. Eu não tenho dúvida que essa casa vai ser erguida no tempo maravilhoso e que essa família vai poder desfrutar disso. Então vamos orar pela saúde do Diego, né? Orando aí pela saúde também do Moisés, do Celso, orando pela sua vida e pela minha vida também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que não nos deixa sozinhos e solitários. O Senhor sempre coloca pessoas ao nosso lado. E como eu louvo ao Senhor, porque o Senhor tem me colocado tantas pessoas ao meu lado, que me ajudam, que caminham comigo, que dividem tarefas comigo, que dividem o ministério comigo. Obrigado, Senhor, nessa manhã. Eu quero te agradecer pela vida do conselho gestor da nossa igreja, dos meus irmãos e irmãs que dividem o ministério comigo e com muito carinho, com muita competência, muita seriedade fazem a obra do Senhor. Como eu sou grato pela vida desses meus irmãos e minhas irmãs, que muitas vezes me aconselham, muitas vezes me ouvem, muitas vezes ponderam, e graças ao Senhor, a decisão não é uma decisão monocrática, solitária, minha, como um representante único do Senhor. Pai, que o Senhor me dê sabedoria junto à tua igreja, de sempre ensinar e instruir o teu povo como viver. E assim, Deus,
o Senhor vai dando líderes. Quero te agradecer pela diretoria da igreja, que me auxilia, Deus, na tomada de decisão a respeito, Deus, da liderança, das questões financeiras, que caminham junto comigo, Senhor, e que que nunca fogem, ó Deus, das responsabilidades, homens e mulheres compromissadas com o Senhor, compromissados com a tua obra, são servos do Senhor. Como o Senhor é bom para comigo. Eu não estou sozinho, Deus. O Senhor tem um exército de líderes. Eu te agradeço pelos líderes dos ministérios, que estão ali também trabalhando no dia a dia, e coisas que eu não faço a mínima ideia, eles estão ali gerenciando para que a sua obra seja feita. Senhor, os líderes de célula da nossa igreja, Pai, obrigado, Senhor, porque eles me ajudam no pastoreio do rebanho de maneira muito especial. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço, Senhor, porque muitas vezes são eles que ouvem, ó Deus, os queridos, o sofrimento, a angústia. E eu posso, então, ó Deus, também ajudar a outros. E o seu corpo está sendo edificado. Pai, nessa manhã eu oro por aqueles que estão vivendo um momento de esgotamento, de cansaço, e que se sentem solitários, Pai, e não percebem o apoio de outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê coragem para que ele possa, talvez, mudar a sua maneira de liderar e possa convidar as pessoas para estar junto com ele, com ela, e assim caminharem juntos, porque juntos realmente nós fazemos muito mais. Obrigado, Senhor, e que o Senhor dê esse sentimento de corpo, que a gente possa, Deus, realmente delegar funções e crescer dentro das nossas casas, ensinando os nossos filhos também a compartilhar a liderança, para que eles também sejam líderes maduros lá na frente. Pai, oramos pela maturidade da sua igreja, oramos pela maturidade dos membros da sua igreja, e que o teu povo cresça, porque a tua palavra é viva e eficaz, e a gente possa colocar em prática. Nessa hora, queridos, estão pedindo oração, o Celso, Deus, que positivou do Covid, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que os sintomas, ó Deus, sejam abrandados, assim como tantos outros queridos que estão vivendo essa luta do Covid. Peço, ó Deus, que o Senhor esteja usando a medicação correta, que, ó Deus, o Senhor dê condição, ó Deus, a ele de, mesmo isolado, ó Deus, poder continuar fazendo o seu trabalho, Senhor, os seus negócios, para que não falte nada na casa deles. Que o Senhor abençoe Simone e os meninos também. Pai, em nome de Jesus, também quero colocar a vida do Moisés, nosso bebê que precisa, Deus, da intervenção do Senhor. Pai, os pais são chamados, os avós são chamados de vez em quando. Ah, Deus, tem misericórdia dessa situação. Intervenha nesse quadro. Tem misericórdia do Moisés. E que o Senhor, ó Deus, dê cura, Senhor, a ele. Para a glória e honra do teu nome, para a alegria dessa família. Nós temos orado pelo Diego e nós temos visto a tua boa mão. Um povo amoroso, não só da nossa igreja, mas de diversos lugares, querendo abençoar a vida dessa família através da construção dessa casa. Como o Senhor é bom, como o Senhor é bom e como o Senhor usa pessoas. Pai, nós oramos que o Senhor, ó Deus, levante todos os recursos. O Senhor dê condição, Deus, agora de tempo, para que a gente possa fazer a fundação e assim as madeiras chegarem e a gente construir essa casa. Oramos para que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, em nome de Jesus. Colocamos a saúde do Diego diante do teu altar. Pedimos a Deus que o Senhor traga cura completa, assim como tantos outros que estão lutando contra o câncer, Senhor. Irmãos nossos, numa luta constante. Eu quero lembrar do meu primo Otto, que está numa luta contra o câncer da leucemia, Senhor. O irmão do Paulo, a Margozinha, a Márcia. Deus, parentes e amigos e irmãos que têm orado pelos seus queridos. Pai, em nome de Jesus, reverte esse quadro, traz cura sobre esses queridos.
Pai, aqueles que estão vivendo o desemprego, Senhor, abre portas, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão vivendo, Deus, a separação ou uma crise conjugal, Espírito Santo, vai tratando o coração de cada um, de maneira, Deus, que haja perdão, restauração, cumplicidade nesse casamento, que aquilo, Deus, que chamou atenção, que fez com que um apaixonasse pelo outro, seja ressaltado agora, relembrado agora e fortalecido agora. Pai, eu oro para que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão vivendo um momento de luta, ó Deus, espiritual, batalhas espirituais na sua alma, contra pecados, contra sentimentos, contra rejeição, contra mágoas, contra traumas do passado, que o Senhor esteja curando a cada um, para que possamos, ó Deus, viver uma vida livre no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe esse dia, cuida, ó Deus, das chuvas, ó Deus, na nossa região. Pai, que não haja desmoronamento, que o Senhor tenha misericórdia, cuidando, Senhor, do seu povo. É assim que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, viu, queridos? O Luiz Fernando está colocando aqui da prima dele, né? Nós vamos estar orando, sim, por ela, tá? Vamos colocar aqui, vou colocar diante do Senhor também em oração, tá bom? Um bom dia, queridos, Deus abençoe e até amanhã.